E como é que vocês estão? Hoje estou melhor, mais calma, apesar de que o nosso assunto não é tão legal, não é tão agradável. A gente vai falar um pouquinho sobre como que tá esse cenário, né, dos beneficiários que recebem BPC Loas e vamos explicar por que que os bancos estão parando de atuar com esses beneficiários que recebem BPC Loas e dar alguns direcionamentos de como que vocês podem utilizar isso nesse momento para conseguir elevar, né, e alavancar suas vendas nesse benefício, já que ele está correndo aí alguns riscos. E sempre que a gente está com um momento assim tão pontual, às vezes pode valer a pena você fazer uma estratégia focada nesse público para você conseguir ter um resultado legal, beleza? E já que eu estou falando sobre estratégias e tudo mais, eu vou trazer uma pessoa que é excelente para falar de estratégia e tá bom, a galera tá pedindo, eu vou falar um pouquinho sobre FGTS também e vou trazer um convidado que vai nos ajudar até a falar um pouquinho sobre esse tema, que é um cara muito, muito, muito legal. Espera aí que eu vou colocar ele aqui, que é o Criston. Deixa eu ver se ele já apareceu por aqui. Também sobre FGTS, tá? E aí a gente explica como é que vai acontecer toda a questão do FGTS e o que que a gente pode fazer. Eu imagino que a gente vai ter um cenário muito parecido com o que a gente teve em relação aos 5%, né? A gente teve que atuar bastante ali no cenário político, fazer algumas movimentações. Eu acredito que é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer agora em relação ao FGTS, mas em relação ao BPC Loas, a gente não consegue movimentar ali muitas coisas, né? A única coisa que a gente sabe é o que o governo está fazendo e como que os bancos estão lidando, né, com essa situação. Já chamei o Criston aqui. Enquanto o Criston não entra, eu vou explicando para vocês essa questão do BPC, tá bom? Vamos lá, ó. Aqui saiu uma matéria que diz que o governo Lula prevê cortes, né, de 25 bilhões em 2025 e INSS e BPC serão os mais atingidos, tá? Então, aqui é o cenário que a gente tem em relação ao BPC. E aí, pessoal, quando saiu essa notícia, alguns bancos pararam, né? O REP, por exemplo, mandou uma notícia, ó, paramos, a gente não atende mais BPC, a gente cancelou tudo, se tiver digitado tá cancelado, tá aquele caos. E aí depois o BMG também veio com algumas movimentações em relação a isso. O que que acontece? A gente já viveu uma situação parecida com essa alguns anos atrás, quando houve um pente fino nos benefícios de invalidez. O que que acontece? Quando há esse pente fino e essa análise, essa possibilidade de cortes, alguns bancos eles já param para tentar avaliar os riscos, o que, que pode acontecer e tudo mais, enquanto alguns bancos eles vão se mantendo ali, né? Eles ficam ali por mais tempo e vão estudando maneiras de conseguir manter aquele benefício. Lá em 2019, que foi quando aconteceu essa questão relacionada ao benefício de invalidez, a gente a gente viu que todos os bancos criaram ali uma regra de que, ó, só atende benefícios de invalidez com mais de 60 anos e tinha essa regra, né? E aí, depois de um tempo, os bancos foram afrouxando em relação a essas regras, né? Então, às vezes acontece isso mesmo, o banco vai lá, ele analisa algumas questões, o que está acontecendo, ele analisa o cenário e vai abrindo algumas brechas em relação a alguns tipos de benefícios, entendeu? Porém, quanto mais arriscado é aquele benefício, pior vai ser a tabela daquele benefício, né? Tanto que a gente sabe que, por exemplo, tem alguns bancos que atuam sim com benefício por invalidez com uma idade menor, mas tem uma tabela de comissionamento ali que não é tão atrativa em comparação a uma tabela de comissionamento ali se aquele cliente estiver seguindo a regra normal, entendeu? Então, basicamente, em relação ao BPC, o que está acontecendo é isso. Aí, qual é a minha recomendação? O Cristian entrou aqui falando boa noite, deixa eu ver se eu consigo colocar ele. Deixa eu colocar. O Criston, gente, é o gestor de uma promotora que é onde a gente passa os nossos contratos, né, de portabilidade para a maioria ali
dos bancos, né? Porque é uma promotora focada em portabilidade. E aí ele sempre traz ali várias estratégias, muitas ideias em relação à portabilidade. Ele tem uma visão ali geral de todos os bancos. Então eu gosto sempre de conversar com ele e pegar uma visão. Cristian, eu te mandei o convite aí, se chegou, aceita para você entrar aqui com a gente. Mas aí voltando em relação a essa questão do BPC, o que acontece? O que pode acontecer é que em relação ao. Nossa, ainda não está aparecendo aqui. Meu Deus. O que pode acontecer é que os bancos criem regras mais rígidas, né, em relação a esse tipo de benefício. E aí, por isso, pode dificultar a contratação. Então, aqui uma pessoa falou: ah, sensacionalismo, os bancos já estão voltando. Mas o fato de um banco ter encerrado já é o suficiente para a gente, às vezes, começar essa conversa com esses beneficiários de BPC, entendeu? O que eu quero dizer aqui é que a gente não deve entrar em contato com esses beneficiários que recebem o BPC Loas dizendo que o benefício deles corre risco de ser cancelado. Mas o nosso dever é informar eles sobre a possibilidade, falando o seguinte, eu sempre digo, a gente precisa entrar em contato com esses beneficiários de BPC dizendo, olha, o que acontece? O governo está avaliando, né, os beneficiários que recebem alguns benefícios, vendo se realmente está de acordo com as regras ou não. E o próprio governo disse que os benefícios, né, de BPC serão os mais atingidos, ok? Então a gente não está afirmando que o deles, que ele vai perder o benefício. E aí a gente tem que explicar. Porém, e aí, diante disso, alguns bancos estão encerrando, não estão mais atuando com esse benefício de BPC Loas. Enquanto isso, outros bancos estão criando regras mais rígidas. Então, nesse caso, se você que recebe BPC pensou em algum momento em fazer o crédito consignado, mas preferiu deixar mais para frente para fazer mais para frente, essa é a hora de você aproveitar, porque pode ser que depois, se acontecer alguma coisa, você não consiga fazer. Deixe claro, não porque você está afirmando que essa pessoa vai perder o benefício, mas porque os bancos podem parar de atuar com esses benefícios ou criar regras mais rígidas. E aí, nesse caso, essa pessoa não vai conseguir fazer, entendeu? Então, ó, aqui uma pessoa falou, fiz um vídeo dizendo que vai haver cortes, que é para fazer antes que o benefício seja cortado. Antes que o consignado não atue mais com esse benefício, tá? Porque a gente não pode falar para a pessoa, né, que o benefício dela vai ser cortado, mas a gente pode explicar que os bancos estão parando de trabalhar. Então, minha recomendação, se vocês querem uma estratégia para esse momento, é focar em atender esses clientes, passando essa informação para eles, entendeu? Dizendo para eles que alguns bancos estão encerrando e que por esse motivo eles podem aproveitar e fazer agora, né, o consignado, porque talvez no futuro eles não consigam fazer, entendeu? Até porque a gente está num momento onde a gente tem uma taxa de juros muito baixa, né? A gente está hoje com uma taxa de juros de 1,66. A gente vê um momento onde a própria Selic, né, tende a subir. E quando a Selic tende a subir, os bancos com certeza vão pressionar para que a taxa de juros também aumente, já que sempre que reduzia a taxa Selic, eles queriam reduzir o consignado, com a taxa Selic subindo, com certeza os bancos vão pressionar para a taxa de juros subir também. Então acaba que é um benefício, é uma vantagem, porque esses clientes podem aproveitar essa oportunidade de ter acesso ao crédito e ainda assim aproveitar essa taxa que é a menor do mercado no momento, entendeu? Então, trazer esse tipo de informação é muito interessante e pode atrair um perfil de cliente que até então não tinha interesse ali, né, de contratar o consignado. Eu recomendo muito que vocês busquem principalmente clientes que ainda não contrataram, tá? Aí vocês podem buscar ali na base de vocês, buscar fornecedores que tragam, né, essas informações de clientes que são do BPC Loas e que ainda não contrataram, entendeu? Para poder fazer esse aviso, para que essas pessoas possam aproveitar antes que seja tarde, pelo fato dos bancos pararem de atuar ali, entendeu? Então, esse é um excelente argumento e é uma excelente estratégia para vocês usarem
nesse momento. Inclusive, aqui, ó, uma pessoa tá falando, ó, eu expliquei para minha cliente hoje, ela decidiu fechar, porque ela queria deixar para depois. Pois é, talvez depois ela já não consiga ali fazer a contratação, tá? Por isso que é muito importante aproveitar esse momento, tá? Para fazer essa estratégia. A gente já fez uma publicação aqui falando um pouquinho sobre isso, e de vez em quando a gente vai... E outra coisa, eu postei nos stories também um áudio, tá? Que vocês podem mandar para o WhatsApp do cliente, falando para ele falando, né, essa informação dessa maneira, que os bancos estão deixando de atuar e por isso eles podem aproveitar e fazer agora, beleza? Ó, e aí, em relação à BPC, é basicamente isso, tá? Que a gente pode fazer para focar ali em relação ao BPC. Agora, qual é? A pessoa falou que gostaria de indicação de fornecedores de mailing e disparo. Nesse caso, fornecedores de... Você nem precisa de uma coisa tão complexa assim, no caso, porque esse mailing é tão simples que você consegue fazer no seu próprio sistema de consulta. É só você buscar clientes de BPC que tenham ali a margem completa, entendeu? Então, você vai filtrar, olha, eu quero só benefício 87, 88 e vai colocar lá a margem completa. Ele vai te trazer só clientes que ainda não fizeram consignado. Então, você nem precisa buscar um outro fornecedor, nem precisa fazer cálculos tão elaborados, afinal, a gente já sabe que todos os clientes que ainda não contrataram, eles vão ter ali o mesmo valor de margem, né, na maioria das vezes. Então, a gente pode usar aquela mesma régua ali e fazer uma ação geral ali, usando o mesmo valor, tá bom? Aí, em relação, uma pessoa falou, como faço isso? Gente, para fazer isso, precisa ter no mínimo um sistema de consulta. Todo sistema de consulta, vocês conseguem fazer esse filtro, tá bom? Agora, em relação ao FGTS, gente, eu tô tentando colocar o Criston aqui, o Criston não aparece. Criston, cadê você, querido? Queria que o Criston falasse, o Criston tem tantas estratégias boas para aporte, eu queria que ele falasse sobre aporte do BPC, mas ele não tá vindo aqui. Mas tá, eu vou falar um pouquinho sobre o FGTS, sobre o cenário que a gente está até agora no FGTS, tá bom? Só para vocês entenderem. Na sexta-feira eu estava bem nervosa e não estava muito calma. Hoje eu já estou bem melhor. Então vamos lá. Em relação ao FGTS, o que foi publicado? Foi publicado que o Lula aprovou o projeto, o envio do projeto. Então, é como se, sei lá, o cara lá falou com o Lula e o Lula falou, tá bom, prepara esse projeto aí e manda pra galera. É isso. Só que eles vão mandar o projeto de lei depois das eleições. Então, é lá para novembro, ok? Como que funciona, gente, um projeto de lei? O projeto de lei, eles vão redigir o projeto de lei com com tudo que eles querem lá. Eu quero fazer assim, eu quero acabar com o saque aniversário, vão colocar lá todas as regras de como é que vai ficar. Beleza. Aí ele vai primeiro para a Câmara dos Deputados. E aí os deputados têm que ver aquele projeto de lei e tem que... Ô, Criston, quando eu te mando o convite, aparece. O Criston tá falando que não veio o convite. O Criston, ele não tá acostumado a fazer live. Ó, eu vou mandar aqui o convite para ele de novo. Aparece na sua tela mesmo, da live. Vamos lá. Em relação ao projeto de lei, eles vão redigir lá o projeto de lei e vão mandar para os deputados. E os deputados vão estudar aquele projeto e vão fazer uma votação e aprovar ou não. Alguns vão aprovar, outros vão negar e outros vão propor algumas mudanças, algumas alterações, né? E aí, beleza. Se eles propuserem ali algumas alterações e for aprovado, tá tudo certo. Vai depois para o Senado. Beleza. Chegou lá no Senado, o Senado vai ver, vai estudar aquele projeto de lei já com todas as alterações feitas pela Câmara dos Deputados, que já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Chegou lá no Senado, o Senado vai também avaliar e vai fazer ali toda a análise, vai fazer ali todas as votações e tal. Pode ser que eles aprovem mais com algumas alterações. Se o Senado fizer alterações, se eu não me engano, esse projeto volta de novo se eu não me engano, esse projeto volta de novo lá para a Câmara dos Deputados, para eles votarem de novo esse novo projeto dessa nova maneira, entendeu? Então, qual é a nossa expectativa aqui?
Quando a gente fala sobre projetos de lei, a gente tem que fazer uma movimentação em relação à população com os deputados e senadores, para que os deputados e senadores votem contra o fim do saque aniversário, entendeu? Por isso que quando eu falo com alguns líderes dizem que é provável que tenha uma alteração, alguma mudança nas regras, por exemplo, um prazo menor, ou talvez uma mudança ali na hora que essa pessoa é demitida, tendo uma liquidação antecipada e por aí vai, entendeu? Então, alguns líderes dizem isso, que pode ocorrer algumas mudanças, entendeu? Mas, o que a gente precisa fazer? Qual é a nossa missão? Ainda não foi feito o projeto de lei, ainda não chegou lá na Câmara dos Deputados, então, por enquanto, a gente não consegue fazer nada. Mas, em compensação, a gente está muito feliz por saber que é um projeto de lei. Porque, ó, uma pessoa que falou, crédito já financeira, falou, ó, se ele fizesse uma MP, que é uma medida provisória, ela passaria a ter validade imediata e teria até 120 dias para votação. Então, a gente pararia imediatamente. Como eles falaram, como o Lula falou assim, tá bom, beleza, mas manda lá como projeto de lei, acaba sendo melhor pra gente, porque dá esse tempo para a gente fazer essa movimentação junto com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal. Porém, nesse caso, o que é importante? A gente já viveu uma experiência parecida com essa na época dos 5%. Né, na época que tinha que aprovar a margem lá dos 5% e tudo mais. Então, era aquele grande caos. E o que fez com que a gente consiga realmente manter os 5% e hoje a nossa margem ser 35%? Toda essa movimentação junto com a Câmara dos Deputados e com o Senado. O capitão Alberto Neto foi uma força muito importante para a gente, ele foi essencial, muito importante nessa conversa e a gente, obviamente, conta muito com o apoio dele nesse momento. A gente vê também uma certa movimentação das lideranças dos bancos também em contato aí com grandes líderes, né, do governo para a gente conseguir se movimentar. Então, assim, o que a gente consegue fazer é justamente se movimentar em relação aos deputados. E como a gente deve se movimentar? Muita gente, às vezes, olha pra gente e fala assim, nossa, mas a Escola do Crédito é uma página gigantesca. A gente tem que reunir os correspondentes e a gente tem que lutar, não sei o quê. Só que qual é o problema? O correspondente é uma força muito, muito importante? Ela é muito importante. Mas o governo olha para a gente como se fossem os bancos. E os bancos, muitas vezes, são vistos como os vilões. Então, quando a gente luta por algo em prol do nosso benefício, acaba passando uma imagem meio ruim. Então, qual era o direcionamento quando a gente falou em relação aos 5%? No momento dos 5%, a gente precisa movimentar e mobilizar o aposentado, para que o aposentado se mostre interessado nesse aumento de 5%, assim como movimentar o aposentado, o BPC Loas. Uma coisa que aconteceu também, para o BPC Loas ser liberado no consignado, não foi a movimentação do correspondente que fez com que o BPC Loas fosse liberado, mas sim essa movimentação dos próprios beneficiários de BPC Loas para poderem ter acesso a essa linha de crédito. E a mesma coisa que acontece agora. A movimentação tem que ser em cima, tem que ser da população buscando a manutenção do saque aniversário. A própria população precisa se colocar a favor de ter a opção de fazer o saque aniversário, entendeu? A gente não pode, oi, fulano, ir lá nos deputados e falar, olha, eu sou correspondente, por favor, mantenha o saque aniversário, porque ele é muito importante para mim, sem ele vai ter desemprego, eu vou passar fome. Isso é importante também, você pode fazer essa movimentação junto com os deputados e senadores quando for começar esse processo da votação? Pode, mas é muito mais importante que a gente faça essa conscientização com os nossos clientes, que a gente explique para os nossos clientes, fale assim, seu cliente, seguinte, deixa eu te falar, antes de ter a possibilidade de fazer o saque aniversário, você só tinha a oportunidade de ter acesso ao seu FGTS quando você fosse mandado embora, quando você, sei lá, se aposentasse, ou caso você passasse 3 anos sem trabalhar em lugar nenhum, entendeu? Agora, com o saque aniversário, você tem uma opção de ter acesso a esse valor do FGTS, que é seu por direito,
no mês do seu aniversário. Então, ó, o governo, a gente tem que explicar, o governo utiliza esse dinheiro que é seu, que está lá guardado na poupança dele, para financiar obras de saneamento, infraestrutura, e para eles não é interessante que você tenha acesso a esse recurso. Então, você, brasileiro, trabalhador, precisa lutar pelo seu direito de ter acesso a esse recurso que é seu, que é o seu FGTS, entendeu? Então, o que a gente tem que dizer aqui é falar assim, o governo ele já te limita, ele já não te deixa ter acesso ao valor do seu FGTS. E o saque aniversário é uma alternativa para você ter acesso ao valor do seu FGTS. Se o saque aniversário acaba, você fica mais uma vez preso, o governo utiliza seu recurso e você só vai poder ter acesso ao seu dinheiro nas situações X, Y, Z, entendeu? Então, quando o pessoal me fala, nossa, mas a gente tem que movimentar, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Sim, a melhor movimentação que a gente pode fazer é conscientizar a população para que, no momento que começar a votação, os nossos próprios clientes entrem em contato com seus deputados, com senadores e se mostrem a favor da manutenção do saque aniversário do FGTS, entendeu? Dessa maneira, podem ocorrer algumas mudanças, tá? Podem sim, por exemplo, redução no prazo, ou até mesmo essa quitação antecipada em caso de demissão. Essa quitação antecipada em caso de demissão resolve esse problema do cliente que fica ali com o dinheiro preso. Porém, o que vai acontecer nesse caso é que o banco vai ter um volume muito maior de quitação antecipada e isso pode sim impactar na comissão que a gente recebe hoje, tá bom? E outra coisa que é importante a gente poder trazer para esse consumidor. O governo está trazendo como é que eu posso dizer, uma narrativa de que eles vão tirar esse acesso a essa linha de crédito, que é a antecipação do saque aniversário do FGTS, para que os brasileiros tenham acesso ao crédito consignado privado por meio do e-social. O que os bancos querem trazer de conversa é que ter o crédito consignado privado é excelente, é uma excelente ideia, vai abrir muitas portas, o mercado vai se expandir muito mais, a gente é a favor disso. Mas o consignado privado não substitui o FGTS. Por quê? No FGTS, a pessoa pode ter acesso a um montante muito maior, ela não tem o desconto, o comprometimento mensal no pagamento dela, e ela tem ali acesso a uma taxa de juros muito menor, porque é uma linha de crédito que traz segurança. Agora, quando a gente fala sobre o benefício, né, do crédito consignado privado, ele é legal? Mas os bancos vão primeiro avaliar o risco, e nesse caso tem muito mais risco, porque o brasileiro, ele geralmente fica em média ali numa empresa entre 1 a 2 anos, então isso não vai possibilitar que o banco trabalhe num prazo muito estendido, isso vai fazer com que o valor liberado seja pequeno. Valor liberado vai ser pequeno, o risco vai ser maior, portanto, a taxa de juros a taxa de juros pode ser mais alta. Como que o Corban vai ganhar bem? Se a taxa de juros for mais alta. Se a taxa de juros for baixa, o que vai acontecer? A gente vai ganhar menos. Valor pequeno, prazo pequeno, taxa baixa, mais risco, o correspondente vai ganhar pouco, entendeu? Então, uma coisa não anula a outra, uma coisa não se compara com a outra. A gente é super a favor de que tenha, sim, esse crédito consignado privado, mas a gente precisa, mais do que tudo, lutar pela manutenção do FGTS, tá? Então, a ideia aqui hoje, resumindo, né, é de fato fazer ali uma conversa mais rápida, é dizer o seguinte, voltando sobre o BPC, BPC tem essas matérias que dizem que vão passar por revisão. Essas matérias geraram uma certa movimentação nas instituições. Então, minha recomendação é que vocês foquem os seus esforços nos próximos dias para entrar em contato com beneficiários de BPC que ainda não fizeram ali o seu consignado, beleza? Dizendo para eles que os bancos podem interromper a atuação com esse tipo de benefício e que essa pode ser uma das últimas oportunidades ali para eles poderem ter acesso a essa linha de crédito. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é em relação ao FGTS, para a gente aguardar os próximos passos, mas enquanto isso, vamos conscientizando a população, os nossos clientes, explicando como é que funciona, explicando que o governo quer encerrar
com essa linha de crédito e mostrando para eles a diferença, né? Eu não sei se vocês conseguem notar a diferença. Eu ia encerrar, mas eu vou até mostrar uma coisa para vocês, porque tem gente que até hoje, às vezes, quando eu faço algumas aulas, o pessoal não consegue entender muito bem a diferença do que é uma antecipação do FGTS com uma linha de crédito, entendeu? Só vou mostrar isso aqui para vocês, para finalizar, só para vocês entenderem a diferença, para vocês conseguirem mostrar isso para os clientes de vocês. Ó, eu estou abrindo aqui a calculadora do cidadão e abri o meu simulador. Olha aqui. Ó, essa aqui é a calculadora do cidadão. Então, digamos que um cliente, ele não tenha mais acesso à antecipação do FGTS, numa situação hipotética. Quais são as condições que esse cliente teria para contratar um empréstimo? Primeiro, que ele não poderia contratar num prazo muito longo se ele fosse pegar um crédito pessoal. Ele, às vezes, conseguiria 36 meses, estourando ali em algumas condições muito específicas. Às vezes, se a folha de pagamento dele for naquele banco. Então, assim, tem regras muito específicas para ele conseguir fazer num prazo ali de 36 meses, por exemplo. Vamos colocar aqui uma taxa de juros de 5%, mais ou menos, mas geralmente costuma ser entre 6 a 8 a taxa de juros de um crédito pessoal. E digamos aqui que esse cliente queira 10 mil reais. Ó, beleza, esse cliente vai pegar 10 mil reais e eu vou calcular aqui. Olha aqui na calculadora do cidadão, isso aqui é uma linha de crédito básica, né, que ele poderia pegar ali num banco. Ó, ele pegaria pagando 36 parcelas de 604. Aqui a gente já tem um problema. Qual é o problema? Ele teria que ter uma renda que possibilitasse que ele tivesse esse desconto dessa parcela, entendeu? Porque essa é uma parcela alta até, considerando o valor dos salários. Então, ele já teria que ter ali um salário alto para conseguir ter acesso a essa parcela. Sem falar que ele também teria que ter, né, nome limpo e tudo mais. E, além disso, ele pagaria R$ 11.756 de juros, tá bom? Isso aqui é a situação do brasileiro hoje, tá? O que ele poderia fazer hoje se ele fosse buscar alguma linha de crédito. Vamos ver como é que ficaria se ele fosse antecipar no FGTS? Então, eu abri aqui o nosso simulador. Aqui no nosso simulador, obviamente, né, ele teria que ter um saldo maior que 10 mil, né? Então, eu vou colocar aqui que ele tem um saldo de 30. Beleza, vocês vão reclamar dessa taxa aqui, então eu vou colocar, sei lá, uma taxa de 2,4. Beleza. Aí aqui, ó, o que a gente tem? Nesse simulador aqui, ele mostra quanto que essa pessoa poderia pegar. Ó, então olha aqui, essa pessoa que tem 30 mil reais de saldo, ela utilizaria, né, 29.400 do valor do valor que está lá no FGTS dela e poderia pegar 13 mil reais. E aí você pode olhar para isso e falar, cara, mas isso aqui não é bom não, né? Vamos calcular aqui? Tá bom, vamos calcular. Ó, 29.454 menos 13.370. Ó, nesse caso aqui, ela pagaria 16 mil de juros. E aí você vai falar, Rai, mas então isso não vale a pena, né? Porque olha só, ela vai pagar 16 mil reais de juros e aqui no crédito pessoal, ó, ela vai pagar 11 mil. Não, então o crédito pessoal compensa muito. Só que a questão é que quem falou para você que esse cliente precisa obrigatoriamente fazer em 12 anos? O que ferra com isso aqui, ó, com essa argumentação, é o prazo. Lembra que esse cliente quer 10 mil? Então, a gente já começa por aí, né? A gente tem que calcular para ele quantos anos ele teria que antecipar para pegar 10 mil. Olha aqui. Ele teria que antecipar 4 anos para pegar 10 mil. Então, gente, se esse cliente quer 10 mil, não tem por que ele antecipar 12 para pegar 13 mil reais, entendeu? Para pegar 3 mil reais a mais, tá? Já começa por aí. 4 anos ele já poderia pegar ali os 10 mil que ele precisa. E aí aqui é o valor que vai ser retirado do FGTS dele. Então, nesse caso, antecipando 4 anos, ele pegaria 10.700 e o que seria bloqueado do FGTS dele seria 16.195, entendeu?
16.195. O que isso aqui quer dizer, gente? Que ele pagaria R$ 6.000 de juros. Entendeu? É aqui que está a grande diferença, o grande trunfo do FGTS. Isso porque ele vai fazer aniversário só no dia 2. Se ele estiver perto de fazer aniversário, ele vai poder pegar até mais dinheiro. Por quê? Quanto mais perto ele está de fazer aniversário, menor é o tempo que o banco vai levar para receber o primeiro pagamento. Portanto, menor é os juros do primeiro ano e, consequentemente, menor é os juros dos outros anos. Nesse caso aqui, se ele tivesse perto de fazer aniversário, antecipando apenas 3 anos, ele pegaria 9.790, antecipando 3 anos. Ele pegaria 9.700 e vamos ver quanto que ele pagaria? Ele pagaria 12.551. Então, vamos lá? 12.551 menos 9.700. Gente, o cara vai pegar R$ 9.700 e vai pagar R$ 2.800 de juros. É por isso que eu digo que essa é a melhor linha de crédito do país. Você tá entendendo isso? Em que situação um ser humano, um trabalhador brasileiro, teria a chance de pegar 9.700 pagando apenas R$ 2.800 de juros? E a grande questão do FGTS é que o FGTS, alguns bancos te pagam o mesmo valor de comissão independente do prazo, tá? Então, nos bancos não é obrigatório que você faça em todos os bancos em 12 anos. Tem bancos que te pagam a mesma comissão antecipando 3 anos ou antecipando 12 anos. E aí, quando você antecipa 3 anos, esse cara só vai ficar preso nessa modalidade durante 3 anos. Pensa só, tá bom, ao todo aqui ele poderia pegar R$ 14.000, mas o cara vai ficar preso na modalidade de saque aniversário por 12 anos, só para pegar alguns R$ 1.000 a mais. Por favor, né? Exatamente, ó. E aqui a pessoa falou, e vamos ser realistas com eles e mostrar que ele não vai pagar nada, porque será descontado direto do FGTS dele. E exatamente isso, ele não vai ter essa preocupação, ele vai poder ter acesso a esse dinheiro, né? Nesse exemplo aqui que a gente usou, 9.700 antecipando 3 anos, e não vai ter que se preocupar em pagar nenhuma parcela mensal. Às vezes, essa é a grande oportunidade dele realizar algum sonho. Ele pode ter um sonho de viajar, ele pode ter várias situações, né? E quando eu falo sobre sonhos, né, é muito importante que a gente traga isso aqui. Pensa o seguinte, às vezes o cliente, ele não quer o FGTS ali naquele momento, mas se ele tem a chance de fazer a antecipação, ele sabe que se algum dia o cachorro dele estiver na beira da morte, ele tem uma opção para salvar o cachorro dele sem precisar fazer uma loucura. Entendeu? Ele sabe que ele tem uma opção que se amanhã a vovozinha dele, que mora lá no Nordeste, estiver morrendo, estiver precisando da ajuda dele, estiver precisando de qualquer coisa, ele vai poder antecipar o FGTS dele e sem precisar pagar nenhuma parcela mensal, vai poder pegar um voo e ir lá ver o familiar dele, o parente dele. Vai poder fazer uma viagem sem precisar sem precisar se preocupar com nenhuma parcela mensal. Entende? Então, a gente precisa conscientizar a população de que essa é a melhor linha de crédito que existe e que o brasileiro não pode deixar simplesmente isso se esvair pelas mãos dele, entendeu? Então, esse é o nosso trabalho de trazer essa conscientização e essa informação aí para as pessoas, tá, gente? Então, esse é o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Utilizem, façam essas 2 coisas que eu falei, que isso vai ser essencial aí para manter o nosso mercado firme, forte, saudável, e saibam que a gente está atento, está vendo todos os direcionamentos, todas as recomendações e todas as recomendações que colocarem, que a gente possa fazer para ajudar, a gente vai estar aqui disposto para fazer, tá bom? Um beijo, galera. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.